Muito bem, boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma palestra. Desta vez temos o fisioterapeuta e CEO da Equilíbrio Saúde, Gabriel Lage. É também formado, tem formação básica e avançada em reabilitação vestibular. Trabalha também na clínica Fisioglobal, especialista em terapia manual. Certo, Gabriel? Corrige-me se estiver a dizer alguma coisa de errado. E que hoje, Não, tudo certo. e hoje vem-nos apresentar a importância da reabilitação vestibular na fisioterapia. Gabriel, passo-te a palavra. Pronto, muito boa noite a todos. Também faço parte desta iniciativa, desta criação deste pequeno grupo de 4 fisioterapeutas para tentar levar nesta época ou neste tempo que estamos em isolamento para levar alguma informação diferente. Diferente e que as pessoas ganhem um pouco mais, não digo competências ou ideias diferentes que possam, quando voltarem ao trabalho, que seja de forma com ideias renovadas, ou coisas diferentes. E o intuito deste tema surgiu por ser uma coisa realmente pouco falada. É algo que, se a gente for a ver, raramente ouvimos ou raramente existe referência à parte vestibular e a importância que pode existir ou o auxílio que podemos ter os fisioterapeutas nesta área. E precisamente a importância disto é mesmo essa, é tentar de alguma maneira abrir esses horizontes e perceber que muitas das patologias que alguns dos nossos utentes apresentam pode ter uma componente do sistema vestibular importante. E basicamente vai ser essa a minha missão hoje, tentar transmitir um pouco isso. Para isso, tentar ser o menos maçador possível, porque é um tema difícil de explicar quando não há uma base mínima e algo que não é de todo falado na nossa licenciatura base, nem pouco mais ou menos, mesmo na parte anatómica muito cima. Sabemos que ele existe, sabemos que ele está lá, mas não sabemos muitas vezes qual é a real importância e que patologias podem existir. Pronto, eu queria aqui, tenho alguns slides, mais do que gostaria, mas o intuito para isto também foi, fiz isso com tentar colocar o máximo de informação e também para quem desejar, vou colocar em PDF e coloco à disposição de todos vocês para alguma dúvida, alguma informação extra que queiram ver respondida, também podem consultar, ver e tentar partilhar alguma ideia e eventualmente, quem sabe, fazer algum estudo, por exemplo, relacionado com a parte vestibular, apesar de já haverem muitos, mas há algumas lacunas, como sempre, em algumas metodologias. Mas pronto, para já me apresentou, acho que não há muito mais a acrescentar neste momento. Gabriel, deixa-me só interromper-te um bocadinho, que eu esqueci-me de dizer. Para esta apresentação, estejam à vontade para colocar dúvidas em tempo real, à medida que o Gabriel for apresentando. Portanto, o objetivo é que isto também se crie aqui uma discussão e ele responda às vossas dúvidas na altura. Obrigado. Okay. Muito obrigado. Vamos então dar início a este tema. Ok. Vou colocar aqui tela em ponto grande. Ok. Bom, basicamente já falei, vamos tentar abordar um bocadinho a importância deste sistema vestibular na fisioterapia e que impacto nós podemos ter nas pessoas. Ok? Aqui, pronto, basicamente fiz aqui um pequeno índice com aquilo que vamos falar, vamos tentar perceber um bocadinho a origem disto, do sistema desta fisioterapia vestibular, um bocadinho a falar da fisiologia, que é importante para conseguir perceber que estrutura está afetada,
tentar perceber também quais são os sintomas, qual é a avaliação que é feita. Claro que sim, não vou falar muito a nível da avaliação, vou só mostrar mais ou menos aquilo que nós seguimos, mas, como é óbvio, não é nenhum curso, é só para vocês perceberem um bocadinho em que é que consiste. E até que ponto é que pode termos, por exemplo, interferências da parte cervical nas tonturas, interferência a nível da hipofunção vestibular, que importância pode ter a nível do equilíbrio. Okay? Muitas vezes nós trabalhamos isso inconscientemente, quando estamos a fazer trabalho de força, trabalho do que quer que seja, um agachamento, qualquer coisa que faça movimentar, muitas vezes estamos a trabalhar para além da força, inconscientemente temos obrigatoriamente que também trabalhar com o sistema vestibular, e ele vai se adaptar e vai criar, como é óbvio, adaptações importantes que vão melhorar a estabilidade, a força, equilíbrio e por aí fora. Okay? Como o Jonas já disse, estejam dispostos para interromper-me, e se eu souber responder, farei com todo o gosto. Ok, surge mais ou menos na década de 1940, um fisioterapeuta de um médico que tentaram criar aqui algumas relações com o sistema vestibular. Basicamente, a nossa área de atuação, após a avaliação e diagnóstico funcional, é tentar reduzir ou eliminar todas as adaptações e substituições que advêm de uma alteração do sistema vestibular. Estas podem estar relacionadas com uma ampla variedade de distúrbios do equilíbrio. Mas também é importante salientar, isto como é óbvio, como qualquer técnica ou qualquer método, nem todas as causas das tonturas são derivadas ou têm origem a um problema vestibular, e nem todas as causas de tonturas são tratáveis com exercício. Não é? E daí a avaliação. Por isso, a fisioterapia vestibular, aquilo que tenta encontrar a nossa atuação principal, vai ser direcionada a nível de tonturas, desequilíbrios, ataxias, oscilópsias, implicações funcionais do déficit vestibular, causas vestibulares e extra-vestibulares, e o tratamento que nós seguimos, lá está, nós vamos fazendo uma avaliação, vamos segmentando o tratamento por exclusão de partes para tentar descobrir quem é o causador ou o possível causador de alguma destas sinais ou sintomas que temos aqui em cima. É isso que nós vamos tentar perceber. Importante, esta é uma daquelas perguntas, mesmo que não percebam ou que não tenham qualquer tipo de formação a nível vestibular, esta é uma daquelas perguntas que, quando alguém chega a vocês, tem que tentar perceber. A vertigem vem da palavra verter, que é rodar, e nós temos dois tipos que podemos já logo daqui distinguir e tentar orientar o nosso tratamento. Nós temos uma tontura do tipo rotatório, que é a vertigem propriamente dita, onde o que está à nossa volta é aquilo que está em movimento. Okay? E uma tontura do tipo não rotatório, ou seja, o que está a mexer é a pessoa que sente que está com confusão em relação ao espaço. Isto sim tem a ver com a instabilidade postural. Quer um, quer outro, vai nos dar informações de qual é o problema que está a cometer ou pela qual a pessoa está a passar. Não é? E esta é uma pergunta muito, muito importante que nós fazemos logo, mas já vamos ver no teste que nós fazemos. Só para contextualizar um bocadinho, existe, a nível da tontura, a epidemiologia, 10% da população mundial sofre com algum tipo de tontura, 80% é mais em idosos, acima dos 65 anos, que relatam uma tontura ou uma VPPB, que é uma vertigem posicional paroxística benigna. 50% desses casos são em idosos, 17% da recuperação é espontânea, mas 90% das recuperações com um bom programa e treino de reabilitação vestibular multiprofissional e personalizado conseguem resolver bastante bem. Esta é daquelas coisas que nos procuram
e depois mais à frente vou-vos contar algumas histórias que têm acontecido, que têm aparecido no consultório, que do nada as pessoas não têm noção de aquilo que nós podemos fazer para ajudar, ok? Parte se calhar mais chata um bocadinho, mas acho que é importante para tentar perceber o que é que pode ser afetado num sistema vestibular, okay? Compreender um bocadinho isto. Okay? Fiz aqui esta imagem, se calhar já devem conhecer, okay? Que é basicamente isto. Basicamente o sistema vestibular é um órgão que capta o movimento, enviando essa informação a níveis mais centrais, quer cerebelo, e depois isto vai ser regulado para provocar ou para promover uma resposta, ok? Ele mede a velocidade angular da cabeça, a aceleração linear, podem perceber perfeitamente quando há uma afetação deste sistema, mesmo que a gente queira que as pessoas tenham consciência da velocidade que estão a ter, da aceleração, da orientação em relação ao eixo da gravidade, vai ficar completamente comprometida. Pronto, é importante aqui perceber e agora distinguir a localização. Pronto, eles trabalham em eixos coplanares, que é para tentarem ter uma noção completa de todos os movimentos da cabeça em relação ao corpo e do corpo depois em relação à cabeça. Ok? Não vou insistir muito nisto, mas vamos tentar agora perceber, aprofundar um bocadinho mais. Vamos tentar dividir o labirinto ou o sistema vestibular, basicamente o periférico, em três, que são o labirinto ósseo, o labirinto membranoso e as células ciliadas, que estas últimas encontram-se dentro do trículo e do sáculo. Já vamos perceber um bocadinho o que é que são. E dentro dos estes dois órgãos otolíticos vão estar dentro do vestíbulo. Okay? O labirinto ósseo é composto por 3 canais semicirculares e uma ampola. Uma cóclea, que é a parte auditiva, uma parte que é o vestíbulo e a perilinfa, que é o líquido que está dentro desta estrutura. Vai ser muito importante, que é muito semelhante ao líquor. A única diferença é a nível de sódio e potássio, há pequenas flutuações, alterações que vão permitir a polarização ou despolarização, dependendo de cada movimento, e vamos perceber como. Importantíssimo aqui também vai ser todas estas células ciliadas. Basicamente este é o labirinto ósseo, okay? Como já falei, temos aqui os 3 canais, canal horizontal, canal anterior e canal posterior, cada um vai tentar perceber o movimento em determinado eixo. Okay? Temos aqui o vestíbulo, que é nesta zona importante, onde vamos encontrar o trículo e o sáculo, que são 2 órgãos importantes que vão medir, uns medem aceleração, movimento, etc. Pronto, estes 3 canais semicirculares são importantes para detectar a velocidade e o movimento. Por isso, estão dispostos em 3 planos, bilateralmente, de forma coplanar. É importante para o RVO que é o reflexo vestíbulo ocular. Eles identificam movimentos da cabeça, anterior-posterior, rotação, inclinação, que é isso que nos vai dar alguma informação. Depois, para saber o que é que pode estar afetado ou não. Parte mais chata, agora sim, o labirinto membranoso. Okay? Dentro deste labirinto ósseo, vamos ter o quê? Vamos ter a percorrer esses canais, okay? Essas pequenas membranas, e dentro vamos ter órgãos otolíticos, que são o trículo e o sáculo, okay? Que estão aqui representados. Okay? São eles que vão detectar a aceleração e desaceleração linear, a inclinação estática superior e inferior, ou seja, quando estamos dentro de um elevador, nós subimos e sabemos que estamos a subir e a descer, precisamente porque estes órgãos nos dão essa informação. Okay? Dentro disto, vamos ter as células ciliadas, não é? que estão dentro das ampolas e órgãos otolíticos. Okay? As ampolas são estas pequenas, estas pequenas zonas são um bocadinho maiores, não é? Em relação ao canal semicircular, e é nela que se vão encontrar esta cúpula e estes pequenos cílios, okay?
que são esses sim, que são os mais importantes, que é aqueles que são pequenos sensores biológicos, ok? Que convertem a deslocação. Imaginem isto como uma anémona, ou seja, eles estão dentro do líquido, estão no mar, não é? Quando há um movimento para um lado, a função delas, eles não vão acompanhar o mesmo movimento, eles fazem, deixamos para um lado e só depois é que eles vão. Esta diferença, estes cílios, quando nós fazemos um movimento e se mexem para o lado contrário, quando vai haver uma polarização ou despolarização, que depois vamos conseguir perceber isso. Sendo que o mais importante é este cílio maior, chamado de sinocílio. Ok? E esta cúpula que nós temos aqui também é uma membrana, vai ser importante, porque também pode dar muita patologia. É uma membrana gelatinosa que reveste depois cada uma dessas cristas, que não é sensível à gravidade, ou seja, a gravidade não tem influência, não é aquilo que é detectado por esta cúpula. Agora, as membranas otolíticas, que são estas zonas aqui em cima, que contêm os tais cristais, quando ouvem falar muitas vezes, não sei o quê, saíram os cristais, ou não sei o quê, por aí fora. O termo técnico são os otolitos, que são pequenos cristais de carbonato de cálcio, as otocónias, que faz com que essa mácula seja sensível à gravidade. Okay? Portanto, cada zona do nosso ouvido interno, do nosso labirinto, tem informações específicas que depois entram em contacto com os sistemas mais centrais. Okay? Pronto, a inervação é feita pelo oitavo par craniano, no neurovestíbulo coclear. Nenhuma novidade até aqui. Agora sim, como é que ele se processa? Tem aqui um risco jeitoso. Ok, como é que isto se processa? Basicamente, a parte, temos três informações, três aferentes sensoriais, okay? Aquilo que não vais dar informação, que é a parte visual, vestibular e proprioceptiva. Estas vão se comunicar, vão processar, vão enviar essa informação para a nível mais central, a nível do complexo nuclear vestibular, okay? E a nível do cerebelo. Estes vão entrar em comunicação e como o cerebelo não tem nenhum neurónio motor, esta informação é passada através do complexo nuclear vestibular, através dos neurónios motores, e eles sim, depois é que vão tentar controlar o nosso equilíbrio e os nossos movimentos oculares. Não é por acaso que quando nós perdemos a audição ou perdemos a visão, temos alterações da postura. Okay? Porque vamos comprometer completamente todo este sistema. Aqui uma linha do metro do Porto. Temos aqui estas três formas como são interpretadas ou como a informação chega em direção ao cérebro. Temos aqui a parte muscular, articular, pele. Temos a importância do olhar, da quantidade de luz, a intensidade. E depois temos também a parte do sistema vestibular, que isto tudo vai influenciar para depois conseguir gerar uma resposta que traduz-se em equilíbrio, um bom equilíbrio. Pronto, este complexo núcleo vestibular, como é óbvio, tem sempre joga com várias coisas, ou seja, é dele que vai sair e a informação que chega e que depois sai, é bidirecional. Vamos ter alterações a nível de posição, da estabilidade ocular, da orientação, visão, postura. Ou seja, podem perceber que se houver aqui algum problema, mesmo que podem ter os melhores atletas mais bem treinados, que se houver aqui algum problema, não vão conseguir fazer muita coisa, porque é um problema mais a nível central. E acontece mais vezes aquilo que vocês imaginam. Okay? E tudo isto depois é tudo processado a nível do córtex vestibular primário. Okay? Pronto. Esta relação com o olhar e o sistema vestibular fundamental em que sentido? Pronto, tem aqui um pequeno esquema onde nós vamos imaginar, temos aqui os canais semicirculares, quando temos um movimento para direita ou esquerda, essa informação, essa despolarização vai passar aqui através do nervo vestibular,
vai chegar aqui em direção ao gânglio de Scarpa, e depois aqui a informação cruza, e depois vamos perceber porque é que isto é importante. A informação cruza de forma a tentar inervar a parte oculomotora, ou seja, uma relação direta entre o sistema vestibular e o sistema oculomotor. E nós vamos ver mais à frente que os nistagmos, que vão ser uma das principais formas de nós tentarmos perceber qual é a origem do problema, tem esta importância, okay? E esta relação direta com o sistema vestibular. Okay? Temos aqui aquilo que é inibido, tem aqui estas coisas, depois eu passo esta informação, como é óbvio. Tudo o que é inibido ou é excitado a nível do córtex. Pronto, nervos responsáveis pela motricidade fina, não vou falar muito disto, que podemos avaliar os reflexos oculares, também se eles estiverem com problemas também, como é óbvio, vão dar origem a outros problemas. Tudo o que é alterações fotomotoras, acomodação, convergência, reflexo de fixação, reflexos, todos os reflexos córneo-palpebral, podemos avaliar a ver se há algum déficit a nível destes nervos responsáveis pela parte oculomotora também. O terceiro par craniano, o quarto e o sexto. Pronto, reflexo e o vômito. É aqui uma imagem, se calhar muita gente já deve ter visto, principalmente na altura da queima. Importante, como é óbvio, tudo o que quando o facto de vomitar, quando estamos com tonturas, o cerebelo vai ter uma importância, porque depois também vai aumentar a serotonina, a dopamina, e isto vai se ligar na zona quimioreceptora gatilho do centro emético e depois vai provocar o vômito, essa alteração. Okay? Conceitos e noções básicas para perceber um bocadinho aquilo que nós procuramos, okay? Quando estamos a avaliar o sistema vestibular. Pronto, muitas vezes ouvem este termo, labirintite versus labirintopatia. Isto é mais ou menos quase comparar a tendinite com a tendinopatia. Okay? A labirintite é uma infecção do ouvido que afeta o labirinto, ou seja, quer a parte da cóclea e o vestíbulo, quer a audição, quer o equilíbrio estão alterados. Okay? Que por norma é grave e rara, por isso o termo correto a utilizar muitas vezes é uma labirintopatia. Okay? Normalmente é aquilo que acontece. Okay? Nistagmo. Nistagmo é o movimento do olhar, okay? Onde nós vamos preocupar-nos muitas vezes aquilo que vai dizer, ou aquilo que vai informar aonde ou para onde é que está o nistagmo é na fase rápida, ou seja, normalmente eu vou mostrar um vídeo de uma consulta que fiz, vocês vão ver que o nistagmo, a orientação, há sempre uma fase rápida e uma fase lenta. E nessa fase rápida, okay, quando há o movimento, neste caso seria para o lado esquerdo, estava a ter rapidamente, neste caso para o lado direito do utente, indica-nos que o problema está aí naquela direção. Okay? Pronto, há uma aplicação muito, muito interessante, depois se quiserem é gratuita, que é a Avor, que foi feita pela Universidade de Sydney, bastante interessante, onde conseguem perceber qual movimento consegue provocar ali nistagmos. Pronto, existem 3 leis, não vou aprofundar muito, que é uma das leis de Alexander, do nistagmo espontâneo. A origem vestibular aumenta com o desvio voluntário do olhar na fase rápida. É isto que estamos agora, comentei agora. Okay? Pronto, este tipo de nistagmos pode ser a simetria, se for periférico, tem a ver com a simetria a nível da informação vestibular, pode ser horizontal-rotatório, pode ser tender, quando fixamos um movimento, ele começar a fazer alguns pequenos movimentos. Não confundir muitas vezes nistagmo com movimentos sacádicos, é diferente. Quando neste caso periférico para nós, quem está a trabalhar com a relação vestibular, é mais fácil, né, a partida, tende a parar quando nós fixamos algum ponto, esse nistagmo para, e normalmente a duração é de 24 a 48 horas.
Quando a nível central, normalmente são mais verticais ou horizontais puros, muitas vezes, qualquer direção, lá está sempre só numa direção, só num sentido, e é persistente. Eu posso fixar qualquer ponto que não vai haver qualquer alteração, qualquer diferença a nível desse nistagmo. Pronto, basicamente aqui, como qualquer outra área, temos sempre que identificar o problema. Temos que perceber se está relacionado com o movimento, com ou sem função vestibular normal. Temos que avaliar como é que está a reabilitação, o reflexo vestibulo-ocular, vai ser muito importante. Temos que tentar reproduzir os sintomas. Aquilo onde temos uma atuação importante se tem a ver com a vertigem posicional ou do posicionamento, é diferente em relação ao corpo, em relação à cabeça. Okay? Se existe um déficit de equilíbrio, que é estático ou dinâmico, e perceber como é que está muitas vezes a função sensorial, e ver até que ponto temos limitações funcionais. Gosto muito desta frase quando vejo a formação, que quem não sabe o que procura não entende o que encontra. Isso é válido e é transversal para qualquer área. Okay? Gabriel, desculpa, Sim. fiz uma pergunta no bate-papo. Sim. Que é, boa noite, nistagmo para a direita significa então que o reflexo vestibulo-ocular do reto esquerdo está comprometido e o do direito não estará? Não. Lá está, é que isto agora depende muito, isto é, ou seja, nistagmo é um movimento. Agora, depende do que estamos a testar, porque pode ser um movimento em direção. Deixa-me tentar ler a pergunta. É mais fácil. Pronto, ok. Nistagmo para a direita significa então que o reflexo vestíbulo ocular do reto esquerdo está comprometido e o direito não estará. Não, estão sempre os dois comprometidos. Se eu tiver um nistagmo para a direita com rotação, à partida, agora depende da manobra, mas a partida será o canal posterior do lado direito, o oblíquo, neste caso, o oblíquo externo do lado direito e o oblíquo interno do lado esquerdo, porque eles vão atuar sempre simultaneamente. Como viram aquela imagem que estava lá atrás, quando sai do nervo, okay, funciona assim. Okay? Por isso, quando temos um problema deste lado, não é que seja um problema, atenção, porque isto depende, isto é um bocado, falar disto é um bocado complexo porque não estamos a avaliar. Por exemplo, fazendo um teste, imaginando que faço um teste para o canal posterior deste lado, o que vai acontecer com o olhar, okay, não tem a ver aquilo que vamos encontrar sobre algum problema é um movimento rápido para cima, ok? E não é um puro, é um movimento que também tem rotação, do lado externo e do lado interno. Não sei se consigo explicar muito bem a pergunta. Gabriel? Sim. Posso ajudar aqui numa coisa, por favor? Sim. Que as pessoas talvez possam não ter percebido, e se calhar quando se pensa em nistagmo, há muita gente que acha que nistagmo associa-se a uma coisa patológica. O nistagmo pode não ser patológico, o nistagmo é uma coisa fisiológica. Exato. Sempre que acontece, como o Gabriel disse muito bem, um nistagmo, imagine, se nós rodamos a cabeça para a direita, contrariamente vai acontecer um nistagmo para a esquerda, isto acontece sempre, sempre. Portanto, existe um nistagmo fisiológico, que era aquela imagem que o Gabriel mostrou. E, portanto, se nós temos um oblíquo externo que está a contrair de um lado, obrigatoriamente teremos de ter também um oblíquo interno do outro lado a contrair. Exatamente. Pronto. Pois isto tem condições fisiológicas. Sim, é perfeitamente normal. E depois, como vocês vão ver a seguir, obrigado, Hugo. Obrigado. Pronto, aqui diz compreendi, obrigado, pronto, acredito que sim. Pronto, mas é isso, lá está, é perfeitamente normal e é normal, nistagmo pode acontecer e acontece sempre pelo lado contrário, isto é uma lei, como esta está a questão. Se eu rodo a cabeça para o lado direito, normalmente o nistagmo para onde se vai dirigir é em direção ao lado contrário.
ok? Pronto, mas continuando. O que é que estamos à procura? Quando estamos a fazer a nossa avaliação vestibular, estamos a tentar procurar uma hipofunção vestibular, ou seja, quando um dos dois vestíbulos não está a funcionar tão bem, quer um ou os dois, não é? Unilateral ou bilateral, ou uma VPPB, unilateral ou bilateral, que é um pouco mais rara, mas pode acontecer. Okay. Aquilo que nós procuramos, nossos sinais e sintomas, okay? durante a nossa avaliação, a vertigem, sinais e sintomas, vertigens, náuseas, instabilidade postural, nistagmo, avaliação funcional, a parte vestibulo-locomotora, testes posicionais, equilíbrios estáticos, dinâmicos, diagnósticos cinético-funcionais, BPPBs, hipofunções, e o tratamento, que vai passar muitas vezes, e já vou mostrar também isso, a estabilidade do olhar, a reeducação dos sintomas, exercícios e manobras, o equilíbrio estático e a marcha. Que muitas vezes, quando fazemos treino com estas pessoas, vamos também, inevitavelmente, trabalhar sobre o sistema vestibular, por isso é importante também conhecer. Pronto, na nossa anamnese, aquilo que nós perguntamos sempre é como descreve os seus sintomas, aquela tal questão, o que é que roda, se é você ou é aquilo que está à sua volta, o que é que provoca os sintomas, às vezes muita gente, o olhar para um lado, o olhar para cima, o olhar para baixo, é quando vou buscar alguma ferramenta ao chão, quando temos mais variados sintomas. Temos mais variadas situações que provocam os sintomas da pessoa. Há quanto tempo é que dura, cada... Vocês vão perceber à frente que, consoante a duração de cada tontura, vertigem, o que quer que seja, conseguimos direcionar mais para uma área ou outra, ou seja, mais periférico, mais central e por aí fora. Se teve algum trauma, medicação, existem muitos medicamentos que são ototóxicos e podem também criar estas alterações a níveis do sistema vestibular. Continuando. Portanto, como eu tinha dito, se a vertigem durar segundos ou minutos, podemos associar com este tipo de problemas. As BPPBs, as fístulas perilinfáticas. Okay. Pronto, temos como é que fazem o diagnóstico desta fístula perilinfática. Basicamente um sinal de Ennevert, que é um otoscópio com um pneumático onde é atirado um bocadinho de ar e a pessoa sente tonturas, vertigens, por vezes nistagmo, onde a comunicação está alterada entre o ouvido interno e o médio, que aí permite a saída do líquido. Traumatismos cranioencefálicos, barotraumas. Acontece imenso, muitas vezes, quando não existe uma descompressão, um bom patamar de segurança, quando quem faz mergulho pode causar algum destes problemas. Okay? Se durar minutos ou horas, podemos um acidente isquémico transitório, fístulas perilinfáticas, horas e drops endolinfáticos, okay? Que resulta muitas vezes da distensão do compartimento da endolinfa. Aqui é chamado síndrome Meniere, que certeza que já ouviram bastantes vezes. O schwannoma vestibular, que é basicamente um pequeno tumor benigno, okay, já vou mostrar também mais à frente. A própria migrânia vestíbulo coclear, fístula perilinfática, se é uma coisa que dura dias, podemos suspeitar de uma neurite vestibular, isquemia cerebral, migrânia, labirintite, trauma. Se dura semanas, por que não ponderar também, para além de tudo que está aqui atrás, se durar semanas, de origem psicogénica, não é? Possível. E se durar meses, muitas vezes podemos ter aqui associado um schwannoma vestibular ou problemas de ototoxicidade, como já tinha referido. Já tinha dito, a labirintite associa sempre sintomas auditivos. Okay? Tem aqui este quadro, né, mas que basicamente já fomos falando, tentando distinguir um bocadinho as cauças periféricas das cauças centrais. Okay? A origem, a vertigem, a direção do nistagmo. Okay? Muitas vezes nas periféricas tem uma componente horizontal e uma torção. Okay?
quando fixamos o olhar nos casos periféricos, desaparece. Na prova calórica, que é uma prova que é feita onde se coloca também eu vou falar um bocadinho, mas pouco, onde se coloca, aumenta a temperatura, vê-se também se existe o aparecimento de nistagmo. Okay? Calor ou frio, não é? O nistagmo espontâneo não altera nos casos das calças periféricas. E a parte do equilíbrio também é afetado, nesta escala do equilíbrio. Pessoas inferiores a 50 anos, o equilíbrio é normal, exceto no teste de Romberg sensibilizado, positivo, e com mais de 50 anos, o teste de Romberg é positivo. Okay? No caso central é muito mais, é tudo o contrário, que falei em relação à periférica. Mas pronto, depois envio-vos isto também para darem uma vista de olhos. Estas são as possíveis causas, não é, que podem acontecer na parte dos problemas periféricos, as BPPVs, as neurites vestibulares, vertigem pós-traumática, doenças de Meniere, toxicidade por drogas, doenças mais centrais, tumores, epilepsias, enxaquecas, doenças vasculares, e a parte sistémica, vertigem fóbica, distúrbios metabólicos, drogas. Avaliação, como é óbvio, qualquer parte é mais importante. Antes de iniciar, gosto de sempre tentar fazer o teste da artéria vertebral, apesar de há estudos, que já vou mostrar agora, que não são muito claros na relação que pode existir ou não. Coloquei aqui o não nesta imagem, porquê? Porque este teste que a gente conhece como o mais clássico que a gente aprendeu na faculdade, se calhar, pelo menos eu aprendi assim, é uma das manobras para tentar descobrir se existe algum problema a nível do sistema vestibular periférico, neste caso no canal semicircular posterior. Por isso, a manobra que normalmente usamos, ou que é aprendida, é esta imagem que está, neste caso, à vossa direita, ok? Que é basicamente tentar colocar aqueles componentes, só que na pessoa sentada, ok? E vemos se a pessoa tem alguma alteração, alguma tontura, sentir-se mal disposta e por aí fora. Mas como tudo, não é? A nível de estudos científicos, há estudos científicos que mostram que existe alguma correlação direta ou não em relação, e são dos mais variados. Temos aqui estudos, por exemplo, a resposta mostra alguma correlação entre o fluxo sanguíneo e a resposta entre a artéria bacilar, okay? Outros que falam sobre o diâmetro da artéria bacilar, o diâmetro e o comprimento da artéria bacilar aumenta com a idade, embora não houvesse relação significativa com a vertigem. Okay? Neste aqui estudo de 2005 existe uma correlação importante na associação entre a posição vertebral e o fluxo da artéria bacilar, a lesão do fluxo da artéria bacilar, com prevalência nas vertigens em pacientes com espondilose cervical. Ou seja, claro é que se nós temos um órgão que nos diz, que nos faz a interação ou a referência da posição da cabeça em relação ao resto, é importante também que a nossa cervical se mantenha também o mais móvel possível. Acredito que tem alguma influência, não sei se tanta influência assim como muitas vezes é atribuída. Okay? Temos aqui a artéria labiríntica também, que não anatomicamente, aqui falta um A, anatomicamente é uma lesão que pode levar o aparecimento de uma patologia vestibular, mas não existe nada, porque é difícil de avaliar esta correlação direta, é através só de ecografia e tentar perceber um bocadinho se existe uma limitação do fluxo. Claro que quando existe, há um estudo aqui, um estudo por aqui que referiu nesta parte, quando existe comprometimentos ósseos, ou seja, quando o foramen está muito mais diminuído, há uma possibilidade, mas não há uma correlação direta, atenção, que existam problemas a nível vestibular. Pronto, fazemos na mesma, pelo sim, pelo não, mas a evidência científica não é tão forte para que exista esta correlação entre
a diminuição, o comprometimento do fluxo sanguíneo e a parte vestibular. Bom, basicamente, o nosso exame também começa com o exame oculomotor. Toda esta relação, tentar perceber através de movimentos oculares, okay? Tentar perceber se existe algum nistagmo espontâneo, que é perfeitamente normal, como o Hugo bem referiu, como é que está a nível da convergência ocular, porque muitas vezes já tive vários casos que o problema hoje em dia passamos imenso tempo ao computador, cada vez mais. Então nesta fase ainda pior. Então a nossa visão parece que tudo o que é a parte periférica, que antigamente conseguíamos ter uma visão, conseguíamos ter uma boa mobilidade oculomotora, foi-se perdendo aos poucos. E muitas vezes, quando há pequenos movimentos, pequenas alterações de olhar de um lado ao outro, existe a possibilidade de sentir muitas vezes algumas tonturas, algumas sensações estranhas no corpo a nível de sensações de mareio, sentir-se ali meio a flutuar, que é muito, muito comum. É isso que nós vamos procurando com este exame oculomotor. Depois de fazer esta parte, vamos passar a tentar encontrar a BPPB, que é a vertigem posicional paroxística benigna. Okay? Ainda tem alguma prevalência, acontece com alguma frequência. Okay? A vertigem mais comum é tratável. Okay? O pico acontece entre os 70 e 79 anos de idade, mas já aconteceu bem mais cedo. Mais a nível feminino, a relação de 2:1 em relação aos homens. Os elementos, pronto, vamos procurar a nossa vertigem induzida pela mudança de posição. A duração, normalmente como é periférico, dura só alguns segundos e depois fixar, parar, melhora. Temos que questionar um bocadinho o período de sono durante o dia, hábitos de sono, o comportamento, o nistagmo vai nos dar o canal que está afetado e se existe algum desequilíbrio, que é comum acontecer. Okay? Os mecanismos porque é que isto acontece? Basicamente, a BPPB é quando uns daqueles cristais, como ouvem muitas vezes, sai do sítio, okay? E está onde não deveria. E é isso que dá uma alteração, uma vertigem muito grande. Okay? Porque é que isto acontece? Não existe nada concreto, mas possivelmente idiopático, né? Possivelmente pós-traumática, viral, algum tipo de exercícios como estamos a ver aqui, relacionados com o Pilates, com posições muito bruscas, pós-cirúrgicos a nível de odontologia, e após utilização de plataforma vibratória. Mas muitos são hipóteses, okay? Nada confirmado. Certo é que, mas eu mais à frente falo, um dos casos que tive foi por uma pessoa que foi operada, uma hérnia inguinal, esteve muito tempo deitada de cúbito lateral e depois, no dia seguinte, quis se virar, virou-se um pouco mais rápido e começou a desplotar os sintomas. Okay? As manobras que vou mostrar, normalmente nós fazemos testando o lado não afetado primeiro, tentar encontrar qual é o canal que está afetado. Se estiver assintomático, não fazemos nada. Se estiver com sintomas, tentar tratar logo na hora, no momento. Okay? Se der negativo, temos de tentar fazer, como é óbvio, o teste do outro canal, que com uma manobra nós conseguimos detectar 2 canais e depois fazemos uma específica para ver o canal horizontal, que já vou mostrar um vídeo sobre isso. Se negativo, tentar procurar outros tipos de testes para tentar mesmo eliminar a hipótese de que uma VPPB seja a origem ou a causa dos problemas. Pronto, este é o tal caso que eu tinha dito, que tratei, o tal senhor que depois conseguem ver aqui em baixo a relação que existe entre os canais semicirculares e a parte ocular, mas pronto, vou mostrar, foi o tal senhor que foi operado e ficou de lado, foi para uma hernia inguinal, virou a cabeça mais rápido no dia seguinte e a partir dali começaram os sintomas todos. Quais eram os sintomas? Ele, quando fazia jardinagem, quando rodava a cabeça para o lado esquerdo, sentia-se a cair completamente para o lado, tudo estava a andar à volta
e tinha mesmo desequilíbrio. Uma das vezes até chegou a cair. Pronto, na altura o médico não valorizou, mas e ele foi por mera coincidência, foi numa consulta de rotina que foi ter comigo e falou do problema e conseguimos resolver logo na primeira manobra, que eu vou deixar aqui só o vídeo para conseguirem. Isto é uma manobra que é feita para ver o canal posterior do lado esquerdo. Se conseguem ver, conseguem perceber a direção do nistagmo. Os movimentos têm que ser feitos com alguma velocidade. Aqui ele está a voltar a sentir outra vez a tontura ou a vertigem. Basicamente é fazer percorrer aquele otolito para voltá-lo a colocar na posição onde ele deveria estar. Depois disto sentiu-se bem, sem qualquer outro sintoma. Okay? Pronto. Normalmente, quando nós procuramos este nistagmo, okay? Com rotação superior e com alguma rotação, tem aqui algumas indicações, se for anti-horário. Normalmente, quando temos o canal horizontal, que é mais raro estar afetado, o nistagmo é ageotrópico, ou seja, em direção geotrópico, neste caso, que é em direção ao centro da Terra, ou seja, o teste será rolar a cabeça para o lado, já vou mostrar, e o bater no nistagmo será na posição em direção à Terra. Pronto. E aqui, dependendo também, como é óbvio, do que é que está afetado, se o problema for, se o problema estiver a nível do canal, é uma canalitíase, que é inferior a 60 segundos de duração, ou uma cupolitíase, que é superior a 60 segundos. Com o tempo conseguimos descobrir onde está o problema. Se for no canal horizontal, é uma canalitíase geotrópica, ou seja, em direção ao centro da Terra, e se for cupolitíase ageotrópica, é superior a 60 segundos. Okay? E temos aqui as manobras que são feitas para tratar. Este aqui é um pequeno vídeo resumo, acho que está bastante bem, consegue explicar um bocadinho. Vou só passar aqui, só para um bocadinho mais à frente. Está em espanhol. La maniobra de Semont, y en 1992, 95, lo posterior Dix-Hallpike. Esta manobra diagnóstica. El diagnóstico se realiza mediante la maniobra de Dix-Hallpike. Para ello, una vez sentado el paciente en una camilla con las piernas extendidas, le giramos la cabeza 45 grados hacia el lado que queremos explorar y le tumbamos bruscamente hacia atrás, situando la cabeza en hiperextensión unos 30 grados. Desde que haja uma extensão da cervical, é aquilo que a gente precisa. Pode ser feito assim, ou então como eu fiz no vídeo, com a cabeça fora da marquesa. Fazemos do lado. Si la maniobra es positiva, aparecerá un nistagmo torsional con un componente vertical hacia arriba muy evidente y que tiene unas características específicas. Tiene latencia, se agota después de unos segundos y se fatiga. Si repetimos la maniobra varias veces, el nistagmo cada vez será de menor intensidad. Tratamiento. Se realiza mediante las maniobras de Ipley y Semont. Manición de Dix-Hallpike que desencadena el vértigo. Los otolitos se desplazan a lo largo del canal, lo que da lugar a una corriente ampulífuga que provoca tras unos segundos un nistagmo torsional con componente vertical superior que poco a poco se agota. A manobra que vão falar el agora é paciente aquela que eu permanece en fiz, esta posición durante 1 o 2 onde a minutos, pessoa vai tras los cuales se rodando a realiza la cabeça maniobra de de forma a fazer reposición. com que Gira la cabeza os 90 grados hacia el lado os cristais contrario de carbonato de forma que el cálcio conducto vão, semicircular posterior como que está estaba demonstrado, vertical se horizontaliza. vão Se mantiene até 1 o chegar à 2 minutos posição en esta posición. inicial para voltar a Entonces entrar. continuamos girando la cabeza en la misma dirección otros 90 grados, para lo cual el sujeto debe situarse en decúbito lateral.
El conducto semicircular horizontal vuelve a situarse vertical y los otolitos se desplazan hacia la cruz común. Si la maniobra es correcta, aparecerá un nistagmo en la misma dirección que el Foi o que anterior. aconteceu. Cuando desaparece, Naquele caso tras unos mostrei. minutos, el paciente es sentado lentamente. Caen en el utrículo. La maniobra de Ipley tiene éxito en más del 90% de los casos de Vou 25%. avançando um bocadinho. Esta Maniobra é de outra Semont. manobra. En la maniobra de Semont, lo primero, al igual que en la de Ipley, es situar al paciente en la posición de Dix-Hallpike que provoca el vértigo. Esta posición se mantiene unos minutos, tras los cuales se realiza la maniobra liberadora, rápidamente hacia el otro lado de la camilla, manteniendo el giro de la cabeza. Tentar libertar um bocadinho. Al realizar este movimiento, el conducto semicircular gira sobre sí mismo y las partículas se desplazan hacia la salida del canal, dando lugar a una corriente ampulífuga, de forma que si el movimiento es correcto y la maniobra tiene éxito, aparece un nistagmo en el mismo sentido que el anterior, tras los cuales el paciente se sienta lentamente. Al realizar la maniobra liberadora hay que tener en cuenta que es posible que las partículas, en lugar de avanzar a lo largo del conducto, vuelvan hacia atrás, lo que da lugar a una corriente ampulípeta y a un nistagmo que cambia de dirección. Esto indica que el paciente no va a curar, ya que persistirá la canalitiasis. Deberemos repetir la maniobra. Otra posibilidad es que la canalitiasis se produzca en el canal semicircular horizontal. Aunque existen varias posibilidades. Canalitiasis del brazo posterior, canalitiasis del brazo anterior y cupulolitiasis, cada una con su tratamiento específico. Sin duda, la variante más frecuente es la provocada por la canalitiasis en el brazo posterior del conducto semicircular horizontal. Maniobra de McClure. Este sufre vértigo al girar la cabeza 90 grados a uno y otro Esta aqui é a parte, se calhar, mais canal, tratamento. provocando corrientes endolinfáticas que dan lugar a un nistagmo geotrópico, es decir, hacia el suelo. El nistagmo es más intenso al girar la cabeza hacia el lado del oído afecto. Maniobra de Lempert. Para su tratamiento, la maniobra más utilizada Esta es la maniobra maniobra de para- Lempert, también denominada maniobra barbacoa. Su objetivo es devolver los otolitos situados en el conducto semicircular horizontal al utrículo. Para ello, estando el paciente en decúbito supino, se le hace girar 270 grados hacia el lado sano en pasos de 90 grados. Con ello se consigue contralateral. Estar contraindicadas. Cirugía cervical reciente. Avançando um bocadinho aqui. Esta é outra manobra, não vale a pena falar. Indicações após manobra, importante. 20 minutos no consultório, depois ficar a aguardar, se ficar tudo bem. Normalmente, cuidados a dormir pode ser importante. Normalmente é muito difícil dizer a uma pessoa como é que tem que dormir porque chega à meia da noite e ela vai virar para o lado que lhe dá mais jeito. Não tenho tido muito cuidado com isso e as pessoas não relatam que haja algum problema. Mas normalmente convém ficar um pouco mais levantados, não tão caídos para não provocar que os cristais voltem a sair. Okay? A nível recidiva, no primeiro ano tem uma alta recidiva, okay? Muitas vezes acontece pós-trauma, com a idade. A manobra de Dix é importantíssima para tentar descobrir isto, o tratamento é muito eficaz. Okay? E agora sim, depois de ter isto tudo, e aqui a parte se calhar mais importante, que é tentarmos encontrar a hipofunção vestibular. Basicamente é tentar perceber, como tem aqui a imagem aqui abaixo, a um dos sistemas que não está a aportar a informação correta a nível mais central. Okay? Porquê? Pode ser por inúmeras situações que ainda não... que a gente desconhece muitas vezes. Pode ser por tumor, lesões, idade,
reações tóxicas, medicamentos, neurites vestibulares, infecções, traumas, não interessa o porquê, o que interessa é que temos que encontrar e trabalhar. Okay? E nisso vamos buscar o tal reflexo vestibulo-ocular, okay? Tentar encontrar uma relação entre uma alteração entre o olhar e o nosso reflexo vestibular, okay? Que normalmente é nível de 1, ou seja, quando eu rodo a cabeça para um lado, o nosso olhar tem que ficar fixo sem que haja muito movimento para que a imagem fique na retina e que não haja essa variação de movimento e essa informação que chega ao cérebro seja errada, ok? Pronto, é uma relação muito direta entre o líquido linfático lá dentro e a relação entre o olhar é quase imediata, ok? A relação é quase igual a 1. Okay? Pronto, este reflexo, basicamente o que vamos testar é precisamente isto, estes pequenos movimentos da cabeça, se o olhar consegue se manter fixo, não é? Para evitar que haja ali alterações, para ver se pode existir aqui algum problema que possa ser corrigido através de exercícios, com muito boa recuperação por parte dos utentes que apresentam esta hipofunção vestibular. Okay? A hipofunção vestibular relacionada com a parte do vestíbulo ocular. Ok. São aqui os exames que nós fazemos, basicamente é mexer a cabeça e tentar fixar e que haja pouco movimento a nível da parte ocular. Okay. Não vale a pena estar a falar deles, muito específicos. Este é um pequeno vídeo também, que é basicamente esses óculos que se After colocam. placing the goggles and securing the wires to the patient, you can begin the V-HIT test. There are 2 hand positions used during the V-HIT test. The first test is the lateral test, where you set your hands on the patient's jaw underneath the wires. Place the index finger and the middle finger above and below the jaw. Once you have secured your hands on the mandible, ask the patient to slightly clench their jaw. It is important not to use your hands to secure the mask strap or the goggles against the head, otherwise the results will be skewed. Have the patient stare at the fixation target directly ahead. The test begins with thrusting the head from left to right. You can also thrust the head in the same direction, say for instance at 10 degrees right and then 15 degrees right as shown in the video, with the patient's head without touching any part of the goggle. Pronto, depois temos aqui o reflexo vestíbulo espinal, muito importante, que é isto sim que vai poder condicionar muitas vezes alterações a nível do nosso equilíbrio e por aí fora, ok? Tem aqui uma pequena introdução a nível da anatomia, que não vamos estar a falar, mas depois passo isto, claro. E onde nós fazemos estes testes, teste de Romberg, testes que já conhecemos, mas temos de tentar enquadrá-los dentro da patologia do utente. Okay? Teste de Romberg modificado. Depois temos o quociente da sensibilidade ao movimento, são 6 exercícios de 5 a 10 segundos e tentar perceber como é que a pessoa se comporta a nível de equilíbrio e por aí fora. Temos estes testes também, são utilizados para tentar descobrir ou tentar perceber um bocadinho se o problema é a nível ocular, onde utilizamos superfícies estáveis ou instáveis, com olhos abertos ou olhos fechados, tentando, no último caso, uma superfície instável com olhos fechados, vamos estar a pôr em evidência o sistema vestibular. Okay? Tem aqui alguns dados a nível de o tempo que devem conseguir as pessoas estar nesta posição. A postografia dinâmica computadorizada é basicamente tentar colocar tudo isto em evidência, onde vamos trabalhar, onde vamos fechar os olhos, etc. E tentar criar condições para que a pessoa... A recuperação disto é basicamente expor a pessoa ao problema. Okay? O teste Time Up and Go. Okay? Estes testes são muito mais realizados em pessoas idosas, okay? Para tentar descobrir ou tentar tratar o risco de queda. Okay? Sentar e levantar durante 30 segundos, maior número de vezes. Tem aqui o número de repetições que seria o ideal ou aconselhado. Okay? A postura e o sistema vestibular. Já falámos da integração que isto tudo pode ter, nível de pele, a propriocepção, vestibular, a parte
informação vestibular e a visão. Tudo isto tem que se chegar ao sistema nervoso central para depois promover uma boa resposta. O alcance funcional, também conhecido, importante. O Dynamic Gait Index também. Temos 8 comandos de caminhar de um lado para o outro e tentar perceber se a pessoa reage bem a estas alterações. Esta informação é a parte espinhal ou a informação que está a chegar a nível muscular, se está a ser bem integrada por parte do sistema vestibular. Ok? Tem aqui uns pequenos vídeos também, que depois posso enviar. Pronto, basicamente a tarefa, o que é que mostrou isto? É que tem aqui um artigo de 2012, muito interessante, que mostra que colocaram várias pessoas com hipofunção vestibular unilateral, ou seja, só de um lado, e realmente havia uma diferença entre dois grupos, entre quando tínhamos que ser guiados, quando temos uma pessoa a guiar, ou o examinador é o guiar, e nós temos que nos dirigir em direção a essa voz, havia um erro significativo entre pessoas ditas normais ou sem problemas a nível vestibular unilateral. E por isso é muito interessante tentar perceber que algum problema a nível desta função vestibular pode afetar. E temos aqui outro artigo de 2002, onde indivíduos com perda vestibular alteram o desempenho dos movimentos voluntários do braço. Ou seja, dá que pensar que uma alteração aqui pode, se calhar, criar alterações a nível do resto do corpo, não é? Como é óbvio. O schwannoma, o tal pequeno tumor que existe aqui a nível benigno, okay? Onde vai haver uma compressão e pode ser detectável muitas vezes com os sintomas que duram muito tempo, okay? E muitas vezes cirúrgico. Okay? Compensação central, pronto, basicamente o corpo tem que se adaptar a função de antecipação, previsão, alteração de estratégias motoras. Não é? Muitas vezes é isto que pode estar afetado em muitos utentes, ou em muitas pessoas, sejam deportistas ou não, pode criar esta hipofunção vestibular, podem criar alterações que podem comprometer o bom funcionamento. Ou seja, às vezes a pessoa não consegue fazer melhor porque a informação que está a chegar lá acima não está a ser a mais correta. Okay? A regeneração do equilíbrio em atividades de repouso núcleos vestibulares. Pronto. Muitas vezes ocorre na ausência de visão, esta compensação estática, temos a compensação estática e a dinâmica. Okay? Temos que promover estes fenómenos de habituação, estratégias de substituição e encontrar que desafiem cada vez mais o sistema. Okay? Pronto, aqui parte dos exercícios. Okay? Basicamente, exercícios temos que promover isto, temos que promover o facto que haja movimento. Okay? Como dizia o meu grande amigo João, que importa é mexer. E isso muitas vezes é o mais importante. Às vezes, ser direcionado da melhor maneira. Okay? E muitas vezes existe modificação das respostas neuronais. Ou seja, isto é uma coisa que é chata no sentido de que demora muito tempo. É muito tempo para tentar que haja alguma alteração na neuroplasticidade e que haja uma correção destes sintomas todos. Okay? Depois envio este vídeo, basicamente o que nós fazemos, pequenos exercícios como fixar um ponto e olhar, ir rodando, okay? Aumentando cada vez mais em várias direções. Desde que haja movimento da parte cervical, cabeça com o olhar fixo, okay? Temos aqui uma pequena progressão, duração, que seria o ideal e que seja feito durante grande parte do tempo. Aqui mais um exercício de habituação, depois passo-vos também isto. Pronto. Ok. Se for bilateralmente, pode haver uma hipofunção dos dois lados, muitas vezes não há nistagmo e a alteração dinâmica, uma severa oscilópsia. A oscilópsia, mais ou menos, muitas vezes as pessoas têm medo quando estão a andar e vem tudo a andar. Eu vou só colocar aqui um pequeno vídeo, ok? De uma oscilópsia, que é isto que as pessoas sentem, okay? Basicamente quando estão a caminhar, aquilo que elas veem é isto, okay?
parece que tudo que está à volta está a mexer. Isto causa um desconforto enorme, ok? Seja a conduzir e por aí fora. E a reabilitação vestibular pode ter alguma importância neste sentido. Okay. Assim como a vertigem visual, okay? Pelos sistemas que provocam os estímulos visuais do ambiente. Aquele excesso de confiança chamado central pelo vestibular no controle da postura. Existe uma limitação das compensações centrais. Existe aqui um conflito e depois que gera depois esta vertigem visual. Okay? Pronto, a relação com a visão, já falei, tem aqui um pequeno exame que é feito, que é o Subjective Visual Vertical Horizontal, onde podemos avaliar se a pessoa consegue identificar e colocar numa linha correta. Isto aqui é uma coisa mais rudimentar, numa linha correta, posição vertical e horizontal, para avaliar qual é a relação do olho em relação à parte do vestibular. Portanto, muitas vezes passa por tentar estimular um bocadinho toda esta questão, estes movimentos, tentar estimular cada vez mais tudo o que é o olhar, fixar, promover esse movimento, okay? Para que haja uma melhor fixação da retina da imagem. Pronto, em jeito de conclusão, utentes com tontura ou vertigem do sistema vestibular para regular o sistema postural tendem sempre a olhar para o chão. A vertigem visual tem sintomas vestibulares, ansiedade, que melhoram. A melhor dos utentes é independente da idade, o género não influencia o resultado e o tempo de início também não influencia o resultado. Os tratamentos de nível central muitas vezes passam por resolução espontânea, okay? A recuperação da lesão muitas vezes tem que passar por cirurgia, se for o caso de um tumor, por exemplo. Okay? Onde temos aqui o nosso papel importante a nível de trabalhar a coordenação, perturbação do equilíbrio, entrada visual, aparelhos de suporte. Okay? Não há estudos ainda que relacionam ou que falem muito sobre a esclerose múltipla e a reabilitação vestibular. Isso é importante, se calhar, trabalhar isto, ou tentar perceber um bocadinho isto. Migrânia, pronto, não há nada estudado ainda, mas existe, ok? Existe uma relação entre a migrânia e a parte vestibular, ok? Só tem aqui alguns pequenos dados, só como não é nada ainda muito conciso e muito consistente, se calhar não vou falar muito sobre isto, ok? Muitas vezes melhorando o disorder migraine anxiety related disorder, muitas vezes melhorando o estilo de vida, tratamento médico profilático, reabilitação vestibular, consegue controlar isto. E em idosos todas estas tonturas não vestibulares, tonturas não centrais, muitas vezes conseguimos trabalhar com tudo o que está aqui, força, parte visual, propriocepção, agilidade, idosos e não só, okay? Muita gente, não precisamos ser idosos, que hoje em dia a inatividade é tanta que qualquer pessoa beneficia disto, okay? A vertigem de origem cervical, também não há nada concreto em relação a isso, existe uma hipótese, mas nada que seja consistente, okay? Certo também é que a alteração ou estímulos na cervical criam alterações na postura, mobilidade ocular, nistagmo ou enjoo, mas nada concreto, okay? Não vou falar sobre isto, já falámos sobre isto. E a farmacologia tem alguma ajuda em alguns casos, na VPPB não, de todo, mas em outros casos podem ter uma influência e uma ajuda bastante importante, principalmente pessoas com síndrome de mania, por exemplo. Pronto, esta bibliografia ou sites fidedignos, não é? Que conseguimos ter alguma informação importante. Okay? E pronto, obrigado. Desculpem esta amassada tão longa, que já se prolongou mais do que eu estava à espera. Tanto querer falar de tudo e se calhar não falei de nada, ok? Mas obrigado pela atenção. Gabriel, muito obrigado pela tua apresentação. Eu, se calhar ia já passar antes das questões. Surgiu aqui no bate-papo e ia pedir à Mónica que pudesse ligar o microfone para explicar aqui o seu comentário em relação à avaliação de outras estruturas. Ou seja, ela falou que também teve um caso de VPPB, canal horizontal à esquerda, e que teve de avaliar outras estruturas, nomeadamente a posição do esfenoide, que isso foi importante para os resultados que teve. Ia pedir à Mónica que pudesse... Sim. Estão a ouvir?
Sim, sim, Sim. perfeitamente. Ok. Foi um caso interessante que eu tive. Eu fiz na altura a formação também em reabilitação vestibular e passado 2 meses apareceu uma miúda de 14 anos que tinha feito um traumatismo craniano na ginástica, tinha caído com o lado posterior da região do occipital. Esteve internada em Coimbra, no pediátrico, e o que a miúda tinha, em termos de ressonância, não aparecia alterações, nem outro tipo de sintomas, pronto. E a única coisa que ela tinha era tonturas, desequilíbrios, ela não conseguia andar automaticamente, caía facilmente, principalmente para trás. E foi mandada para casa, deram-lhe alta, diz que aquilo lhe ia passando, pronto. Foi mandada por acaso por um colega, disse-lhe para ir à clínica onde eu trabalho para ser avaliada e estivemos a ver e ela tinha, eu achei estranho porque não lhe fizeram os testes que nós lhe fazemos, não é? Os testes oculares, pronto, tudo para chegarmos a um consenso, não é? Um diagnóstico. Ninguém lhe tinha feito, eu achei estranho porque ela tinha sido avaliada por um neurologista, tinha sido avaliada por um oftalmologista e não terem feito exames simples como o da convergência, por exemplo, que é um exame, é um simples exercício que tu levas o dedo em direção, ela tem que acompanhar com os olhos, tem que acompanhar o dedo até ao nariz e o afastar. E só esse simples teste, ela apresentava uma divergência. O olho esquerdo dela não conseguia manter, o direito sim, mas o esquerdo não, fugia completamente. A sensação que dava ao início era que havia ali uma atrofia muscular, mas não, porque depois foram feitos outros testes e ela apresentava um nistagmo que não é normal, que é o nistagmo do canal horizontal, que é raro aparecer. Mas eu fiz-lhe a manobra e ela melhorou ligeiramente, mas nós achávamos estranho porque é que ela não melhorava mais. E depois, juntamente com um colega que nós temos de osteopatia, osteopata, ele esteve a avaliar e chegamos à conclusão de que havia uma alteração também da parte do osso esfenoide. E depois tivemos a ver quais seriam os sintomas, pronto, essa parte toda da avaliação, e chegamos ao consenso que havia ali uma pequena ou compressão ou pela parte muscular, não é? Tivemos que trabalhar aquela zona toda e só depois de relaxarmos todas as estruturas, de trabalharmos também a parte ocular e mantivermos depois as manobras e os exercícios de equilíbrio, é que ela começou a melhorar. E eu acho estranho é vir de um pediátrico, não é? Mandarem para casa à miúda, isto vai passar. São situações que nos deixam um bocado frustrados na altura, pronto, dessa situação. Não sei se querem colocar mais alguma situação. Eu às vezes falo demais, ou de menos. Aqui é importante, aqui acho que é importante salientar o trabalho sempre de várias áreas. Exatamente, é que não dá só para ser só de uma área, embora nós... É mais comum de acontecer, quer na parte vestibular, pediátrico, músculo esquelética, quantas e quantas vezes não nos acontece imensas vezes, Exatamente. Ou ignorar, ou se calhar por falta de tempo, ou acredito que seja muitas vezes não por negligência, mas há pouco tempo de poder avaliar, etc. Passa ao lado de muita coisa e muitas vezes, se calhar ouvem tantas vezes as mesmas coisas que desvalorizam os sintomas dos utentes. É isso, eu acredito também que seja isso, pronto. Assim, mas é interessante perceber essa relação e essa ajuda, desde que consigam recuperar a menina, ótimo. Sim, aqui a questão é mesmo essa, nós não nos pronto, é isto, tudo bem, nós sabemos, eu sei e sabia que havia uma alteração, não é? Os cristais tinham sido deslocados pelo impacto, não é? Mas tu aplicas
a manobra de Gufoni, neste caso, porque é um canal horizontal e era uma canalitias. Aplicas a manobra uma vez, 2 vezes e vês poucas melhoras, não é? E o juntamento estava a fazer um trabalho para a reabilitação do equilíbrio, porque havia também uma disfunção postural, ela tinha alterado completamente a postura dela por defesa, por dor, e depois chegas a um ponto de dizer, pá, ela não evolui mais, o que é que eu posso fazer? Pronto, e depois a parte da osteopatia não é a minha área, não é, e depois chamei a outra colega e estivemos a ver até, depois acabei por... Podes esconder no teu quarto, que tu costumavas esconder, não tens? Pronto, e tive esse feedback dele e depois trabalhamos em conjunto e conseguimos chegar a essa parte, pronto. Ótimo. É só mesmo dar o meu feedback Que funciona e ajuda. para vermos que não podemos ser só focados numa área. Não, de todo. Ok. Obrigado. Nada. Gabriel, não sei se estás a acompanhar o chat, tens aqui mais uma pergunta da Dani, deixa-me vir aqui. Dani, não sei se queres perguntar diretamente ao Gabriel, se queres que eu leia a tua pergunta. Se calhar seria mais interessante que houvesse aqui alguma... Boa noite, estão a ouvir? Sim. Ok, então eu trabalho com casos mais de paralisia cerebral, comecei agora, e fiz várias formações, mas mais no sentido lá está neurológico, nem tanto ligado ao sistema vestibular. E por vezes nós encontramos crianças que têm muita busca desse sistema vestibular e alterações oculares e assim. E normalmente o que nós começamos a fazer na reabilitação é começar pelo sistema vestibular para conseguir algum tipo de acalmia e depois conseguir avançar para o trabalho ocular. E eu questiono às vezes se não seria mais efetivo uma intervenção a pé, nos casos em que é possível, se teria mais impacto do que o baloiço vestibular, que tanto falam. Sim. Pronto, neurologia não é a minha área, como é óbvio, mas cingindo-me às questões fisiológicas ou anatómicas ou as respostas do corpo, para a gente conseguir tratar a parte vestibular, o importante é que haja movimento da cabeça. Okay? Desde que haja movimento, desde que a gente estimule que haja uma movimentação da cabeça, para mim seria mais efetivo que seja em pé, ou seja, ou sentado, ou se calhar teria um impacto maior a nível vestibular. Só que lá está, teríamos que avaliar cada criança, ou seja, qual é o grau de paralisia cerebral, qual é que é a intensidade, que zonas é que está afetada, o que é que consegue fazer a nível de motricidade, a nível motor. Consegue mexer a cabeça, consegue ter consciência, a parte auditiva, como é que está, né? Porque às vezes não podemos não adiantar muito se tiver um problema, etc., na parte auditiva, se calhar ali o objetivo tem que passar por outro tipo de estímulos, né? E tentar ir ganhando, mas sim, faz mais sentido ou é muito mais eficaz, penso eu. Nos casos... Estava a dizer que... Ok, mas nos casos, por exemplo, em que muita agitação, nós já tivemos lá miúdos que eram um bocado hiperativos e havia excesso de movimento, percebe? Excesso de movimento da cabeça, aí não devemos procurar mais uma calma. O que nós fazemos com o baloiço vestibular é que, de facto, acalma, organiza a todo o nível. Mas pronto, acalma porquê? Por ter influência a nível vestibular? Sim, assim, as formações que eu fui defenderam muito isso por aí, porque como é uma estrutura do tronco cerebral um bocado primitiva, começávamos por organizar de tudo a topo, e eu gostava de isso faz sentido à luz de... Na minha opinião, e consoante aquilo que apresentei, não faz muito sentido. O facto do baloiçar pode ter influência a nível, por exemplo, técnicas de por exemplo, quando nós vamos adormecer uma criança, que nós abanamos e balançamos,
terá esse mesmo efeito, mas duvido que tenha algum efeito a nível do sistema vestibular, propriamente dito. Ok. Talvez Era essa a minha questão. Uhum. É eu- mais pelo movimento da cabeça, então, não é? sim, sim, mas não faz muito sentido, porque lá está, só se eu Mas porque tiver são trabalho. órgãos internos do ouvido interno, não é? Tende a haver movimento. Exatamente, porque para a gente poder falar Ok. e que seja o sistema vestibular a trabalhar, a endolinfa, que é o líquido que está a percorrer, é que tem que mexer. Se eu não fizer movimentos Ok. de separação, de mexer a cabeça ou fixar um ponto e ir mexendo, essa informação não vai chegar a partes mais centrais. Por isso, se acalmar, eu acredito que não seja por uma resposta do sistema vestibular que baixe esse tónus Ok. e leva esse a acalmar. Mas sim mais nível central. Ok, obrigada. Ok. Ok, compreendi. Obrigada. Não é eu. Real, tens aqui outras questões. A Catarina perguntou como é que dados da avaliação é que deves recolher para distinguir se a origem da vertigem é central ou VPPB. Pronto. Normalmente a nível conseguimos distinguir bem isso em que aspectos. A parte da parte de origem central ou VPPB, que enquadra-se na parte periférica, é a duração da tontura. Se é uma tontura que dura pouco, podemos tentar acreditar que seja mais a nível periférico ou uma VPPB. Se a pessoa, quando fixa um objeto, o nistagmo melhora para essa tontura, podemos acreditar que seja mais direcionada numa VPPB. Se a pessoa sente também mais dificuldade ou mais vertigem quando roda a cabeça, podemos associar também mais a uma VPPB. Ou seja, basicamente o que temos que tentar pesquisar é o nistagmo, se melhora quando fixamos um ponto, a duração da tontura e se aquilo que está a rodar é o ambiente ou aquilo que está a rodar é a pessoa que sente-se desequilibrada e não é as coisas a rodar. Okay? Acho que são esses pontos mais flagrantes que a gente diz, não, se a gente encontrar isto, quase certeza que apontamos para uma VPPB ou um problema periférico. Não sei se consigo responder, Catarina. Ariel, consegue-me ouvir? Força, Ariel, Hugo. consegue-me ouvir? Também Sim, fazemos mais ou testes. menos. Fazemos os testes para a procura da BPPB. O próprio batimento do nistagmo nos pode indicar se ela é de origem central ou periférica. Sim, exatamente. Estavas a falaste do movimento geotrópico ou movimento. Pronto, normalmente quando é de origem central, os nistagmos duram muito mais tempo e são muitas vezes planares, ou seja, são completamente um nistagmo que é característico de plana central, é um nistagmo inferior, ou seja, um nistagmo onde seja a nível vertical e a nível inferior. Isso de certeza que é um problema a nível central. Okay? Agora, lá está, estou a falar de quem não tem os testes para fazer e não consegue perceber, okay? Estas pequenas dicas para toda a gente, se calhar pode ajudar um bocadinho. Okay? Muito bem. A Sandra Figueiredo perguntou qual a diferença entre uma labirintite e a doença de Meniere. Ok. A labirintite, pronto, é uma inflamação do labirinto. Há um nome que apesar da doença de Meniere não estar completamente definido o porquê que ela acontece, ok? Há uma dificuldade entre a passagem entre o ouvido interno e o ouvido médio. É isso que provoca essa doença de Meniere ou chamado hidrops. A labirintite, a doença de Meniere é considerada uma labirintite. Ou seja, porque é uma inflamação, não é uma inflamação, se é uma labirintopatia, ok? A labirintite pode ser uma causa vírica, uma inflamação de todo o conjunto. Ou seja, basicamente a labirintite é diferente. Porquê?
em relação à doença de Meniere tem a ver com a duração. É muito mais raro ser uma labirintite pura, ok? Ou seja, uma questão viral, uma coisa, a doença de Meniere é uma coisa prolongada durante o tempo, que pode durar algumas horas, uma perda auditiva também, assim como numa labirintite. Por isso a diferença mesmo de tentar perceber a origem, que pode ser vírica, por aí fora, uma inflamação, daí o sufixo it. A doença de Meniere é uma coisa mais crónica. Não sei se consigo responder. Sim, A verdade é que também na nossa prática não faz grande diferença atribuir nomes a patologias. Certo. O que nos interessa no final é a função, é o que é que ela não consegue fazer e o que é que nós temos que fazer para ela conseguir fazer. Eu deixo muito esta diferença entre labirintite e doença de Meniere para uma questão médica. É muito difícil as pessoas chegarem a nós com uma labirintite. Muito, muito, muito. É tão agudo e tão intenso que muitas vezes as pessoas não vão dirigir a nós. Por isso, quem faz essa diferença ou que tem que fazer essa distinção através de exames, ressonância magnéticas, etc., é o otorrino. A pessoa... Mesmo no que toca ao otorrino, a doença de Meniere é a doença mais mal diagnosticada, na medida em que é mais vezes mal diagnosticada do que realmente existe. Sim, Portanto, até para a própria otorrino é difícil atribuir rótulos. Sim, e é porque não existe um consenso global do que é a doença de Meniere, ou seja, o porquê que é causada. Pronto, sabemos que há um problema a nível de uma distinção que podemos ter certeza entre uma doença de Meniere ou não, é quando há perda auditiva, ou seja, quando há uma perda auditiva, a partir de associamos que seja uma coisa mais virada para uma doença de Meniere, por exemplo, e da duração no tempo também. Tem flutuações. Ok, Sandra? Sim? penso que ficou esclarecido. A Ana Nunes também colocou aqui duas questões em relação aos exercícios de Otago, que se poderão ser úteis na VPPB. Queres que faça também outra pergunta e depois respondes às duas? Sim. Ou queres já... Exercícios de Otago. Exercícios de Otago. Não estou a ver coisas de Otago. Então se calhar ia pedir à Ana Nunes para ligar o microfone e expor a sua questão. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Os exercícios de Otago são parecidos com um dos quadros que passou num dos slides. Por isso é que eu perguntei. Ok. Porque são muito à base de mudanças de posição, Sim. têm progressões, mas são coisas muito simples. Não sei se até que ponto podem ser úteis, porque são basicamente rotações de cervical, levantar e sentar na cadeira, que depois acresce alguma dificuldade, mas nunca é assim muita coisa. Sim, certo. Sim, mas sim, é mesmo isso. É mesmo isso. Nunca se esqueçam que o grande problema do sistema vestibular é estar parado. Ou seja, quando as pessoas, temos idosos ou pessoas que estão há muito tempo na mesma posição, que não se mexem, quando não há estes movimentos, mesmo que simples, são o suficiente para dar uma informação do sistema vestibular a nível central. Basta coisas pequenas, é mesmo isso. Tentar levantar, sentar da cadeira, pegar numa bola, colocar a bola no chão e voltar, rodar, levar para um lado, levar para o outro, são coisas super simples, desde que haja aquele movimento a nível de rotação cervical, como eu disse numa pergunta anterior, desde que haja movimento cervical, a endolinfa está a circular, é quando nós estamos a tentar a cervical, o sistema vestibular está a ser estimulado, e quanto mais estimulado, melhor. Por isso é que o exercício é uma coisa boa, porque vai fazer com que isso tudo mexa, ok? Senão inconscientemente tratamos disso, mas sim, tem toda a lógica que os exercícios melhorem, mesmo que sejam o mais básicos possíveis, que é a tal questão. Às vezes para as pessoas que não fazem nada ou fazem pouco, o mínimo que façam é o suficiente para desencadear ali um grande número de reações boas a nível cerebral e integrações, desde que, para criar neuroplasticidade, seja mantida como tudo no tempo, ok?
Só mais uma questão agora, o meu computador parou, não sei se acabou de responder, mas nós podemos dar estes exercícios logo numa fase aguda, quando a pessoa ainda está com muitas tonturas, por exemplo, a nossa exposição ainda tem muita dificuldade e assim, podemos já começar a usar isto ou pode ser um bocado também contraproducente? Bom, pode-se usar. Agora, é importante saber o atendimento agudo ou as patologias agudas são sempre complicadas. Porquê? Se calhar não tem noção, mas quem trabalha com esta parte vestibular, tive só um caso que me chegou realmente agudo e não dá para fazer nada. Basicamente não dá para mexer rigorosamente nada, é muito difícil. Não é preciso fazer um bom diagnóstico ou que haja um bom diagnóstico, se não médico, que não haja nada a impedir isso, mas a pessoa pode perfeitamente fazer dentro das limitações dela, ou seja, se a pessoa consegue fazer isto e não ter tontura, perfeito, então fazemos isto sem tontura. Ou então promover um bocadinho de tontura. Sim, é como quando estamos a fazer uma recuperação a nível muscular. Sim. Se houver um bocadinho de dor, também não é por aí. Se houver um bocadinho de tontura, desconforto, mal-estar, ok, desde que seja tolerável pelo utente, qualquer movimento que consiga fazer, se conseguir levantar assim e estiver tudo bem e for melhorando, pode perfeitamente fazer. Mas é importante sempre, como é óbvio, fazer um bom diagnóstico. E tens aqui também uma pergunta, com uma VPPB que dure semanas, tem que ser tratamento de origem psicogénica? Não. A VPPB é muito clara, é muito... VPPB é mesmo uma coisa anatómica, ou seja, é uma estrutura que está afetada. Aqui basta fazer os testes, que automaticamente, através do resultado do nistagmo, da duração, etc., não é. Quando eu digo semanas, quando eu referi-me a semanas, foi precisamente pelo facto de eu estou constantemente com tonturas. Ou seja, eu estou constantemente com vertigem. Eu estou a ter uma vertigem. Agora, e outra vez. Estando neste padrão, a gente pode ponderar porque não é um padrão normal. A VPPB é uma coisa mesmo mecânica. Ou seja, há um problema, dura uns segundos, fazemos a manobra e ela melhora. Só se houver uma recidiva, é que eventualmente pode haver uma complicação que dure mais tempo, mas por norma o resultado é imediato. Okay. O próprio nome indica isso, que é vertigem posicional paroxística benigna, ou seja, é só quando tem movimento é que ela é considerada um VPPB. Se não houver movimento e tiver tontura, não é um VPPB. Certíssimo. E em caso, lá está, de aparecer estas tonturas que não estão associadas ao movimento, a mudanças de posição ou movimentos da cabeça, por exemplo. Aí vamos vamos fazer testes do reflexo vestibular espinhal, ou seja, como é que o corpo está a interagir, a parte muscular, a informação que chega, em direção à parte vestibular e depois como é que é processada a nível central, ok? Ali podemos fazer todos os outros testes simples, como o teste de alcance, por exemplo, o teste de levantar e sentar. Quando o problema é a pessoa não mexe e sente essa sensação, é porque a partida será o reflexo vestíbulo espinhal, ou seja, tudo o que é as questões, vamos chamar, de propriocepção, é que estão alteradas. Okay? E é isso, é aí que temos que, aí com o exercício, etc., conseguem melhorar bastante, aumentando a força, aumentando a estabilidade e por aí fora. Ok, certo. Obrigada. Nada. Ia passar agora então a palavra para a Sofia para fazer a sua questão. Antes de mais, muito obrigada pela apresentação. Obrigado. A minha dúvida prende-se mais porque sinais e sintomas é que nos podem alertar para a presença de uma patologia mais séria, como falou já, por exemplo, nos tumores. O que é que nos pode alertar? Duração. O facto de uma coisa durar muito tempo, ou seja, basta pensar que se eu tenho uma massa que está a crescer dentro do meu cérebro e está-me a comprimir alguma coisa, é algo que não passa, por muito que eu queira fazer, que faça as manobras que eu fizer, mantém a dor, a sensação, o zumbido, mantém
mantém o facto dos nistagmos serem constantes e nunca parar, como eu referi num slide, o facto de o olhar, a gente olha, mesmo que fixe o olhar, o nistagmo mantém-se, a tontura mantém-se. Lá está, o tipo de tontura também pode ser importante, okay? Mas basicamente é a duração dos sintomas. Quando a gente consegue ter patologias que duram de manhã à noite, que não têm um padrão bem definido, okay? Principalmente estas, é que a gente consegue associar, olha, se calhar é melhor antes. E mesmo quando fazemos um tratamento, 2 tratamentos, e a pessoa não melhora rigorosamente nada, pronto, aqui tem que haver alguma coisa mais central, alguma coisa mais grave, por assim dizer, uma compressão ou algo desse género. É a nossa bandeira vermelha. Tenha atenção. Muito obrigada. Obrigada eu. Gabriel, eu também tinha aqui uma pergunta para te fazer. Em relação à prescrição, entre aspas, de exercícios, tu tentas procurar mais fazer exercícios específicos para uma determinada estrutura que tu avaliaste e encontraste um problema, ou tentas te focar mais no exercício para a função? Como falaste das 2 questões em termos de mudanças posicionais e depois falaste nos testes funcionais, queria saber se utilizas esses testes como uma avaliação ou também baseias a tua intervenção e os exercícios que usas na respectiva função. Se utilizo os testes como tratamento? Sim, também, ou seja, se quando estás a fazer exercícios com as pessoas, tentas apenas procurar intervir na estrutura que tu avaliaste e viste que havia um problema, ou se quase que descartas essa parte e focas-te naquilo que é a função, ou seja, naquilo que a pessoa tem dificuldade em fazer e treinas apenas para a função, independentemente dos movimentos que viste que estavam alterados. Não, eu tento interligar os dois, ou seja, muitas vezes o que acontece é que pronto, nós fazemos os testes, reparamos que aquela pessoa tem uma disfunção, um determinado problema específico da parte vestibular, e que são exercícios muito pequenos, ou seja, são coisas que duram pouco tempo. O que interessa aqui é que seja feito uma sequência para criar boas alterações. Agora, não me vou focar só naquele problema, vou-me focar na pessoa como um todo, okay? Porque é a mesma tal questão. É que nas hipofunções vestibulares, que é dos casos mais frequentes que nós vamos encontrar no nosso dia a dia, raramente tem a ver um problema único e exclusivamente com essa zona. Ou seja, basicamente são pessoas também que, como se mexem pouco, têm menos força, que têm menos capacidade de movimento, têm mais restrições cervicais, e se eu tenho um órgão que a função dele é informar, e se tiver pouca mobilidade na cervical, o que é que me adianta ter um bom sistema vestibular se a minha cervical não mexe o suficiente? Okay? Então, mesmo que eu encontre alguma coisa, nunca me vou basear, vou tentar, principalmente, isto sim, aconselhar exercícios para fazer em casa, para essa estrutura, que são coisas muito simples, como o simples fixar o olhar. Há um autor que, normalmente aquilo que vocês vão ver é que, por exemplo, um exercício muito simples, fixar o olhar e rodar a cabeça de um lado para o outro, okay? Num caso de uma hipofunção, para criar alterações. Mas se há um autor que fundamenta que se nós tivermos uma função vestibular normal de um lado e menos boa do outro, se nós fizermos este exercício para os dois lados, vão os dois continuar a aumentar, mantendo sempre esta compensação. Então muitas vezes convém, mas isto é uma teoria até ainda, okay? Então convém se calhar só trabalhar numa direção, para tentar trabalhar só um lado que está afetado e tentar sim melhorar este sistema para que fique equilibrado. E muitas vezes pessoas com alterações de cabeça, postura, porque não, como aquele estudo que eu mostrei, e que não faz, e aqui é que, lá está, que podemos jogar um bocadinho, que é uma função vestibular provou que tinha influência
a nível de pessoas tentarem ter um bom movimento do ombro, ou do movimento do membro superior em relação ao outro, do lado onde havia uma hipofunção vestibular. Talvez uma coincidência, talvez aquela pessoa, segundo estudo, eram pessoas normais, mas aquela pessoa tinha algum problema a nível do ombro, a nível da dorsal, que também esteja a informar mal. Isto é como estudos às vezes nós fazemos ali escolher as melhores coisas que nos fazem mais jeito, como é óbvio, mas não, trabalhamos sempre tudo, e aqueles testes que nós fazemos para uma avaliação também servem como tratamento. Sim, Fiquei respondido. Posso acrescentar aqui uma coisa só à pergunta? Sim. Se calhar aquilo que ele perguntou pode ter sido também por não ter ainda percebido muito bem a questão daquilo que é a VPPB e a hipofunção. A VPPB é uma patologia que só pode ser tratada com manobras de reposição canalítica, ou seja, os exercícios são específicos para aquilo que foi a avaliação. São exercícios aplicados à hora. Portanto, aí é um exercício com a visão apenas da estrutura, onde o que nós pretendemos é fazer uma reposição daquilo que são das autoconias, para que não exista uma informação errada que está a chegar naquele momento. Depois, na hipofunção, como a Gabriel disse muito bem, o que se tenta potenciar é tudo aquilo que nós vimos que não funciona. E aí não tem relação específica com nenhuma estrutura anatómica, porque realmente o que acontece é que as alterações talvez até possam não ser a nível apenas e só do ouvido interno, mas muitas vezes em termos de processamento central e daquilo que é o que acontece, por exemplo, quando me dói o ombro. É exatamente igual. Pensar numa vertigem e pensar numa dor no ombro é a mesma coisa. O raciocínio lógico para a reabilitação é a mesma coisa. Certo, obrigado, Hugo. E agora o Gustavo deixou aqui a sua experiência a trabalhar convosco. Gustavo, queres dizer-lhes isto não pessoalmente, mas aproveitar aqui para lhes transmitir isto, ver se é só por escrito. Pronto, já que tenho saudades de me ouvir falar. Não, mas pronto, é um bocadinho o que está aí, desde que trabalho com eles, e eles me alertaram para algumas situações. Se calhar havia muitas situações que, pronto, as pessoas tinham tonturas, reencaminhava para um otorrino, ou seria algo, quando as pessoas tinham há muito tempo, seria algo que dávamos por certo, e realmente com o trabalho que eles fazem, depois reencaminham-nos para nós mais para a parte do exercício, para ir integrando em exercícios mais complexos, progressivos, e nota-se que realmente há situações em que podemos claramente melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas é também, como eu disse no comentário, e corrijam-me Hugo e Gabriel se estiver errado, mas isto é uma coisa que é para fazer diariamente, não é? Vocês são exercícios que as pessoas têm que fazer diariamente. Portanto, é mais uma coisa que depende muito mais da própria pessoa de querer tentar melhorar do que propriamente de nós. Nós indicamos o que pode fazer. Agora, nós não vamos estar 24 horas com a pessoa, portanto não podemos garantir que ela o faça. Uma coisa que depende muito delas, e são exercícios relativamente simples e que se consegue facilmente fazer em casa. Certíssimo. Assim como qualquer outra área, assim como qualquer outra musculoesquelética, também depende só do utente. Obrigado. Sim, e o que tu disseste, Gustavo, faz todo sentido. Isto, especialmente quando estamos a falar de pessoas com condições vestibulares, não é? E as guidelines realmente indicam-nos que o exercício deve ser diário e que tem que ser feito 3 a 4 meses seguidos, de forma diária. E imaginemos, eles são tão rígidos, que imaginemos que a pessoa chega, falta 2 dias para fazer 3 meses e a pessoa não faz o exercício, eles acrescentam que devemos contar a partir desse dia, novamente, mais 3 meses. Atribuindo de uma forma muito clara a responsabilidade à pessoa pela sua própria saúde. Mas isto é em condições condições de ouvido interno, não é? Daquilo que são patologias vestibulares. Mas se nós analisarmos muito bem, quando alguém chega até nós, por exemplo, com uma dor cervical, e se nós não avaliarmos de forma clara aquilo que é o movimento ocular e o próprio sistema vestibular, eu acredito que nós não estamos a fazer um bom trabalho. Porque se pensarmos bem em termos de desenvolvimento, e estou a falar de uma patologia cervical, podia estar a falar, por exemplo, de uma patologia no joelho, não interessa. Se pensarmos bem, quando nós temos uma lesão qualquer, sei lá, uma entorse, uma tibial társica, uma ruptura do cruzado anterior,
acontece é que o nosso cérebro deixa de ter informação clara daquela zona e o que vai fazer é começar a confiar muito mais noutros sistemas, nomeadamente no sistema visual. Portanto, é fundamental nós tentarmos de alguma forma, por exemplo, equilibrar este tipo de percepções e limitar-nos apenas e só à reabilitação vestibular como puro e duro para problemas com pessoas com problemas vestibulares é curto. Acho que é fundamental começarmos a alargar isto de uma forma, um espectro maior, em todas as condições, seja elas musculoesqueléticas ou até, por exemplo, de performance esportiva. Um trabalho de integração de movimento do olho com a mão, movimento da mão com o olho, movimento da cervical com o olho, é fundamental para este tipo de potenciação. É isso, exatamente, eu concordo contigo e é muito importante isso. Acho que a nossa avaliação pode ser importante para acrescentar valor à parte da performance, ou seja, qual a diferença de eu fazer, se calhar a pessoa poderia ganhar alguma coisa entre fazer um exercício de um avião, só que em vez de fazer olhar para o chão e voltar, fixar um alvo do lado direito, fixar, voltar, e já, se calhar é o suficiente para que haja um pequeno estímulo diferente a nível vestibular que ajude a integrar melhor a relação, ou que consiga ter uma melhor relação entre o sistema vestibular e a parte do reflexo vestibular espinhal, a informação que chega, para que não seja tão borrosa como diz o Hugo e bem, a nível central. Perfeito. Se pensares, por exemplo, no trabalho de força, que é uma coisa que vocês gostam mais de trabalhar, não é? Nós sabemos hoje em dia que o trabalho de força tem adaptações neuronais importantes. Mas, se tu pensares apenas e só em alguém que está a fazer um agachamento e não introduzir uma tarefa nesse agachamento, como por exemplo está a dizer o Gabriel, em que o gajo está a agachar e está com um ponto fixo na parede ou tem que fazer uma rotação cervical, não interessa. Isso em termos corticais iria ter uma resposta completamente diferente do que tem quando faz apenas e só o exercício do agachamento. Portanto, e aqui não estamos a falar em ninguém que tenha uma patologia específica vestibular, mas estamos a falar de um atleta que amanhã vai ser mais forte porque o seu cérebro vai ter outras ferramentas e outras estratégias para conseguir alcançar uma coisa que não conseguiria se tivesse apenas só fazer um. Exatamente. E só perguntar, para terminar, se mais alguém tem alguma pergunta que gostasse de fazer. Se não, queria agradecer imenso a toda a gente que esteve aqui a assistir a esta palestra, agradecer ao Gabriel pela sua palestra e por nos ter dado aqui uma visão, algo que não existe na licenciatura, esta visão sobre o sistema vestibular, a sua importância e como é que podemos avaliar e intervir nele. E agora com esta discussão também foi muito importante no sentido de perceber que várias patologias podem beneficiar desta atenção ao sistema vestibular, que é muito importante e que deve ser uma ferramenta para todos os fisioterapeutas, pelo menos terem atenção, não serem especialistas, mas pelo menos terem atenção e também saberem encaminhar, que é muito importante. Deixo também o convite a todos, daqui a 2 dias vamos ter a apresentação do José Afonso Neves sobre assimetrias e posturas. Estão obviamente convidados a assistir e queria agradecer, portanto, mais uma vez a toda a gente e ao Gabriel pela excelente apresentação. Olha, desculpem a amassada, obrigada por este bocadinho que estiveram aqui a ouvir-me, quase 2 horas. Mas pronto, muito obrigado. Qualquer dúvida também vou deixar se calhar alguma informação no post e depois estejam à vontade para questionar o que quer que seja. Se eu puder ajudar, com todo o gosto. Obrigado a todos. Boa noite a todos.